né? Eu acho que tudo bem, cada um tem sua realidade, tem muita gente que vive no CLT e tá tudo bem, tá confortável, tá tudo certo, maravilhoso. Mas dentro da minha realidade hoje, eu não conseguiria me encaixar numa dedicação exclusiva, 40 horas semanais, férias uma vez por ano. Fala galera, chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e o glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente quer contar toda a trajetória, perrengues e tudo aquilo que fez o empresário um dia tirar uma ideia da cabeça e ir para o papel e ir para a prática. Hoje estamos eu aqui, Emerson, representando a Bússola Consultoria, Luiz. Representando a Love Burger e o El Nacho também. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a nossa primeira... Dentista? Como que é o nome certo? Doutora, vamos descobrir como que é o nome certo disso aqui. Uma amiga nossa aí da área acadêmica, né, Luiz? Que a gente tem o prazer de receber aqui. Então, doutora Nicole Lima, ortodontista e odontopediatra. Nicole, obrigado. Eu sei que a semana foi tensa, difícil, mas a gente agradece aí ter aceito o nosso convite. E para quem não conhece a doutora Nicole Lima, quem é a Nicole? Bom, então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, conversando um pouquinho, trocando experiência, né? Todo mundo tem a sua experiência. E a doutora Nicole Lima, né? É uma pessoa que veio lá de Manaus, Manauara, ou manauense, tanto faz. E comecei, assim, lá atrás, passei na faculdade, na Federal do Amazonas, fiz a graduação e vim para São Paulo, para Ribeirão, para a USP de Ribeirão. Então, não era o planejado, mas foi o curso das coisas. Então, fiz a graduação em odontologia na Federal, depois fiz o mestrado e doutorado na USP de Ribeirão, fiz especialização em ortodontia e caí de paraquedas em Jundiaí. Então, a trajetória foi longa, mas hoje a gente já tem um consultório, atendo crianças de 0 a 14 anos, com o principal objetivo assim, de mudar a história realmente das famílias, tirar o estigma, né? Dentista dói, tratamento odontológico dói, a criança tem medo. Às vezes os pais têm mais medo do que a própria criança. Então, acho que o principal objetivo é desmistificar toda essa questão por trás do tratamento odontológico. Legal. Mas conta um pouquinho, quem é a Nicole antes de ser doutora? Agora a Nicole, antes de ser doutora, a Nicole é mãe, né? Então, a Nicole, mãe... mas esse detalhe também, a doutora mãe. A doutora Vamos mãe definir Nicole. Primeiro mãe, depois dentista... Não. Doutora mãe. Doutora mãe. Não é qualquer mãe, é a doutora mãe. Então, assim, eu acho que hoje, né, a gente estava brincando antes, nesse CNPJ mãe ocupa bastante, mas antes de qualquer coisa, acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios, eu gosto de novas oportunidades, de mudar mesmo. Como vocês já viram, eu tenho uma trajetória meio longa, aí vem do canto, foi pro outro, vai pro outro. Então, eu não sou uma pessoa que eu tenho raízes em lugar nenhum. Depois que eu saí da minha cidade, Natal, daqui pra frente, eu gosto de mudanças. Então, o empreendedorismo entrou na minha vida numa hora muito boa, porque veio como um desafio e estamos aí. E é um exemplo, né, Nicole? Porque, assim, é o que a gente sempre fala, né? Às vezes a mulher, principalmente, ela tem uma responsabilidade muito maior do que o homem, né? Porque o homem que quer empreender, o que te segura? E mesmo assim o cara não vai. Muitas vezes, em muitos casos, né? Mas a mulher, que é mãe já, principalmente, né? É uma responsabilidade, que você... O Emerson agora é pai de primeira viagem também, pai né? Fresco. Pai fresquinho. Aí quantos meses ela tá? 4 meses. 4 meses. Se um dia você ver... Linda, vai ver o bonequinho. Mas assim, o desafio é totalmente diferente, né? Então acho que é um exemplo, né? A gente tem que se reinventar todo dia, né? E eu acho que até nisso a maternidade, ela traz um quê a mais pro empreendedorismo, pra pessoa, pra Nicole empreendedora. Porque essa reinvenção é diária. Então, você planeja, e eu sou uma pessoa que eu meio controladora, assim, eu gosto de tudo planejado. O Emerson tinha um bordão que era calma, Nicole. Mas o Emerson falava, então quer dizer que você é, muito mesmo. Não, porque eu quero mais organizado que esse cara... Eu quero saber qual é o meu planejamento para daqui 3 meses. Bastidores, porque é para vocês entenderem. O Emerson foi o meu coordenador de curso na faculdade. Eu era professor, ele era coordenador. Começamos como professores. E eu nunca vi cara mais organizado do que o Emerson. Calma, e pro Emerson falar calma, Nicole, quer dizer que é o nível extremo. Assim, pra quem não sabe,
Para quem está acompanhando o podcast aí, eu fui coordenador pedagógico, além de coordenador de curso, uma faculdade aqui da região, a Anhanguera, né? Um prazer enorme até falar o nome da Anhanguera, porque eu gosto muito do lugar. Sim. Tem uma gratidão tremenda. A gente tem que ter gratidão pro lugar onde a gente passou, né? E chegou um momento que eu contratei a senhorita Nicole. Contratei a senhorita Nicole, Manauara, papo legal. Só que a Nicole é extremamente organizada, só que extremamente ansiosa. Ansiosa? Extremamente ansiosa. Quero Então, saber o que vai acontecer. Não, ela quer saber agora. Eu lembro que a gente estava colocando o curso de odonto para rodar. E a Nicole fez um excelente trabalho, né? Chegou como coordenadora do curso de odonto, né? E a Nicole entrou para um desafio gigantesco, que foi colocar o curso para rodar a primeira turma de odonto aqui da Anhanguera Jundiaí. E eu lembro que a gente o curso que está nascendo, ele é muito mais desejo do que realidade. Tá, né? É um desejo. Então a gente fez uma proposta para o MEC, a gente teve essa proposta aceita e a gente tinha que colocar coisa para rodar. Mas a Nicole já queria saber o planejamento daqui. Porque quando chegar o TCC, eu falei, calma, Nicole. Ó, eu estava fazendo o quê, né? O negócio pedagógico lá. O PPC. O PPC, aquele maravilhoso fazer PPC. Eu fazendo o PPC tinha lá, estágio, Emerson, o que eu vou fazer com esse estágio? Ele, calma, Nicole. Pra mim já deu certo, não vai dar certo, já deu certo. Mas a Nicole é uma profissional extremamente engajada, extremamente organizada, né? E ela quer saber o próximo passo. E aí, falando em próximo passo, você começou lá em Manaus, você estava ali. Você teve alguma trajetória como CLT? Você chegou a trabalhar? Tive. Como que foi essa sua jornada? Antes da graduação, eu trabalhei como CLT, mas vendedora de loja de shopping. Então, eu já fiz de tudo um pouquinho. Já fui vendedora de loja de shopping, já fui corretora de imóveis, já trabalhei no aeroporto. Corretora de imóveis? Fui corretora de imóveis. Então, antes de eu entrar na faculdade, eu tive uma experiência de CLT. E na época, pra mim, era uma coisa boa, porque eu tava com 18, 19 anos, tava ali meio que, o que eu faço, né? Época de vestibular, então fazia cursinho. O pai e a mãe meio que no pé ali, olha, você tem que passar numa federal, não tem como bancar, né, uma faculdade particular. Então eu tive a experiência do CLT, que naquele momento pra mim foi muito bom. Eu aprendi muita coisa. Nesse momento, você já se enxergava empreendedora de alguma coisa? Não, porque eu terminei a faculdade com a seguinte frase: eu não quero ter consultório. Não quero, eu quero trabalhar para os outros. Era esse meu pensamento. Apesar de eu ter vindo de uma família, que meu pai e minha mãe são empreendedores. Meu pai é autônomo há muitos anos, era CLT, enfim. Autônomo é o empreendedor antigo. Ele trabalha por conta. Trabalha por conta. E a minha mãe sempre foi CLT, porque era concursado da Caixa Econômica, mas ela... No paralelo, ela sempre tinha ali uma lojinha, vendia alguma coisa por fora. Tá no sangue. Os dois eram, mas eu não queria. Eu falava, acho que não é pra mim, acho que não vai rolar. E eu falava, quando eu formei, meu pai falou, eu vou montar um consultório. Eu falei, não quero, eu quero trabalhar pros outros, eu não quero ter dor de cabeça. Era por que você tinha esse pensamento? Será? Porque eu queria uma coisa que fosse prática, eu queria chegar, fazer meu serviço e ir embora. Era esse o meu pensamento. Você tinha o prazer de atuar. Exatamente. E eu sempre soube, se eu entrasse, né, para o empreendedorismo, eu ia ter que deixar o mocho um pouquinho de lado. Eu ia ter que deixar ali o atendimento ao paciente de lado. Porque não tem como. A partir do momento que eu sou dona de um consultório, a parte administrativa, eu tenho que ter um tempo para isso. Sim. E demanda um tempo, e algo que a gente não aprende na faculdade. E é isso que eu ia falar, porque... Você aprende na porrada. Eu acho que nós três aqui, a gente pode falar de boca cheia aqui sobre o aspecto acadêmico, porque a faculdade, ela ensina a pessoa a atuar em determinada profissão. Ela forma a parte técnica, sim, mas não ensina a pessoa a fazer dinheiro, não ensina a pessoa a ter o próprio negócio, não ensina a pessoa a viver daquilo. Né? Ela só ensina a pessoa a fazer aquilo. E então acho que é uma meia-culpa, né? Talvez hoje menos, mas pô, eu lembro que na minha época, quando eu estudei, a Nicole é um bebê perto da gente aqui, né? Você deve ter pelo menos uns 10, 15 anos a menos do que a gente. Né? Eu lembro do seu currículo. Então, mas assim, na nossa época aqui, muito pouco se falava de empreendedorismo, acho que quase nada. Nem sabia então, o que era. A gente que é da publicidade, a gente falou assim, você vai trabalhar com publicidade. Então, o sonho da gente era trabalhar numa agência. Trabalhar numa agência. Não era ter a agência. Não era ser dono, né? Exato, a gente queria trabalhar numa grande agência. Porque antigamente existiam, né? Existia a W Brasil, a coisa que ainda existem, né?
Tem algumas Ogilvy, grandes, a Liu Lara, então assim, a FNASCA, nossa, eram agências que você tinha um sonho como publicitário, nossa, eu queria trabalhar lá. Mas você nunca pensaria em ter uma agência. Em ser uma publicitária. NASP. Você não... Até porque a gente não aprendia. Acho que tinha uma disciplina na faculdade, quando eu estudei, Administração de agência. que era administração de agência. Mas assim, básico do básico. Eu tive uma disciplina no 10º período da faculdade, ou seja, semestre da formatura, que era sobre, né, Abrir o seu Não coisa. era nem sobre abrir o seu próprio negócio, era da parte burocrática. Contabilidade, Isso, tipo, uma departamento pessoal. contabilidade. Tá. E aí, aquele monte de coisa, eu falava, meu Deus, por que eu não tive isso no primeiro semestre? Porque eu tinha desistido. Como é que eu vou fazer isso? Por isso, exato. Justamente Eu falei, por isso, No semestre da formatura. Nicole, você nunca fez PPC? Você nunca... Pois é, né? Você não lembra como que é que Então, mas funciona? aí, quando eu tava na coordenação, o que eu procurava fazer? Toda jornada acadêmica, alguma coisa, eu procurava pôr uns cursos, assim, realmente de administração, de contabilidade, porque a gente sai muito cru da faculdade. E tomar porrada aqui fora é complicado. Você acaba ficando até meio desestimulado no início, né? A primeira porrada, você fala, não, eu vou levantar de novo. Eu vi a segunda, você fala, mas de novo? Mas tudo bem, vai, vou levantar de novo. Na terceira, mas será que eu... Puxa vida, mas é outra. Mas você levanta mais forte cada vez, Sim, levanta? com certeza. E assim, a gente tem que levar de experiência. Dentro da odontologia, hoje, você só é CLT ou concursado público, né? Ou se você trabalhar na parte administrativa, porque as clínicas é serviço prestado. Então é difícil. Tudo PJ. Não é nem PJ. Hoje, atualmente, eu não sei, tá? Mas quando eu tava em clínica, eu trabalhei pouquíssimo em clínica odontológica, mas quando eu estava em clínica odontológica, era serviço prestado, você ganha um dia. Então, você ganha uma porcentagem da sua produção. Entendi. E não tem nenhum tipo de contrato. Hoje eu não sei se as coisas já mudaram, porque eu tô falando de 2012. Já tem um tempo aí. Não sei se mudou. Não sei se mudou. Mas dentro da odontologia, você ser hoje CNP ou você ser CLT, não tem tantas oportunidades assim. Ou no caso que eu fui para a área acadêmica. Mas eu procurava no CLT ainda, na área acadêmica, a estabilidade. Mas mesmo você sendo prestador de serviço, você está vendendo ali a sua força de trabalho, a tua competência, a tua habilidade, mas para alguém que está tendo que cuidar da estrutura, alguém que está tendo que cuidar de algo maior. E diferente de você ter o seu próprio consultório e esse algo maior ser teu. E aí, Nicole, me fala um pouquinho da sua profissão. Beleza, você foi lá, passou na Federal, resolveu fazer ali o caminho da... Mas por que você escolheu ortodontista e por que odontopediatria? Qual foi essa... Eu entrei na faculdade falando que eu ia fazer cirurgia bucomaxilofacial, que é uma área da odontologia que trabalha em hospital. Como que é a palavra? Eu já desistia por não saber falar. Eu queria fazer essa... Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Eu casei com um bucomaxilofacial. Eu não fiz, mas casei com tem esse detalhe, quando eu ia contratar o marido da Nicole. Ele ia contratar meu marido, eu passei a perna no marido, entendeu? Tome! O poder da mulher. O poder da mulher, entendeu? Eu fui lá e dei uma rasteira no marido. Eu ia contratar o Luiz, é verdade. O Luiz, então ele é uma área que só trabalha com trauma. Então, trauma de face, né? Ou cirurgia, a gente chama cirurgia ortognática para o maxilar muito para frente, muito para trás, falando a grosso modo. E aí eu queria cirurgia. Meu currículo da faculdade inteiro... E o que despertou isso? Acho talvez a falta de rotina do consultório, que eu não gostava da rotina de consultório, sabe, todo dia, eu imaginava na faculdade que todo dia eu ia fazer a mesma coisa e não era interessante, eu não tinha esse interesse de todo dia eu ir lá, abrir o consultório, fazer a mesma coisa e voltar para casa, e aí a rotina de hospital me encantava um pouco mais, na verdade não tinha a previsão, né, e aí fiz o currículo inteiro da faculdade em cirurgia, chegou no 8º semestre, comecei a ter a disciplina de odontopediatria. Meu primeiro paciente foi terrível. Foram 6 adultos para segurar uma criança de 3 anos. Aquela benção. Meu Deus do céu. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu nunca vou atender criança na minha vida. Você falou que tudo que você falou nunca você acaba fazendo? Eu faço, né? Faço, amo, gosto. É um desafio, né? É um desafio. Falei, o próximo seu eu nunca é o que você vai. É o que eu vou, né? Tem que ter um cuidado. Falei, mãe, não dá. Nossa, foi terrível, uma coisa estressante, não sei o quê. Aí foi passando... E eu fui vendo, eu sempre gostei de criança, mas você gostar de criança não é um pré-requisito para você atender criança. Sim. São coisas bem diferentes. Mas fui gostando, e eu vi assim, eu levava jeito pra coisa. E foi fluindo. Enfim, no 9º semestre de faculdade, já para formar, não quero cirurgia.
vou fazer odontopediatria. Assim, Mudou do nada. Totalmente diferente, né? Porque eu fui de um ambiente hospitalar para uma fofurice, o mundo da Frozen, lúdico, né? Então, foi totalmente diferente. Mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Fui fazer ortodontia por conta da odontopediatria. Eu sentia falta, eu tinha muita criança que eu via que eu podia oferecer mais para aquela família, para aquela criança. E eu encaminhava. Aí, às vezes, quando a criança voltava, já não estava do jeito que eu achava que deveria. Falei, não, vou ter que fazer outra especialização. Aí fui para ortodontia. Hoje eu atendo adulto na parte de ortodontia, mas muito pouco. Meu público realmente... Hoje a tua clínica, então, ela é focada mais nas crianças Nas mesmo. crianças de 0 a 14. De 0 a 14. E aí 2 vezes na semana meu marido atende, fazendo cirurgia de implante, remoção de siso, a parte cirúrgica mesmo. Então assim, eu não fui pra cirurgia, mas aí tô ali pertinho. Não, mas ela queria cirurgia, ela foi lá e casou com alguém pra compor. Eu continuo sabendo da rotina do hospital, sabe? Exatamente. Mas foi bem isso, foi bem... E tudo na minha vida, apesar de correr atrás, quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou. E eu só quieto quando eu consigo. Então, assim, eu sou bem determinada nesse ponto. Mas não teve aquele planejamento, sabe? Então, assim, tem gente que eu acho lindo de ver. Nossa, planeja a vida inteira. Assim, aos 15 anos eu sabia onde eu queria estar aos 35. Não. Aos 15 anos eu não sabia onde eu queria estar. E, assim, foi indo. Apareceu a oportunidade, eu ia lá. O mestrado, por exemplo, eu já tinha passado na especialização em odontopediatria na Universidade Estadual do Amazonas. E aí eu vim para São Paulo tirar meu visto. Acho que foi tirar meu visto. Você chegou a trabalhar com odonto lá em Manaus? Trabalhei numa clínica, mas fiquei 1 mês. Porque o que acontece? Eu formei em fevereiro, terminei a grade em fevereiro. E aí, como eu peguei uma greve na Federal, tem essas maravilhas, né? Na Federal tem dessas. Então, muito bom, mas tem a greve. Então, eu terminei as disciplinas em fevereiro e eu ia colar grau em maio. E eu fiquei nessa janela, assim, tipo, não era nem dentista, nem estudante, meio no limbo, né? Lost. Nem lá, nem cá. E aí, nesse meio tempo, eu falei, vou resolver o que eu tenho para resolver. Fiz uma prova de especialização, passei. E aí vim fazer o meu visto em São Paulo. E tem uma grande amiga da minha mãe que mora em Jundiaí. E eu vim pra Jundiaí. Esses laços. Não, mas eu não vim pra Jundiaí por causa dela. Tá. Outra história de Jundiaí. Mas eu vim pra Jundiaí fazer o visto, fiquei aqui, eu conversando com na época, o filho dela morava aqui. Aí ele falou, por que você não vem pra São Paulo? O que você vai fazer em Manaus? Eu não sei o que. Eu falei, não, mas eu gosto de lá, eu não quero sair de Manaus. E meu pai não tinha condições de me bancar uma especialização aqui, indo e vindo, todo mês. Aí joguei no Google. Mestrado em odontopediatria, USP de Ribeirão Preto. Vou prestar prova. A prova era daqui 15 dias. Nossa. Voltei pra Manaus. Mãe, vou prestar a prova de mestrado em Ribeirão Preto. Ela, o quê? Onde? Oi? Na USP de Ribeirão Preto. Ela, você vai mesmo? Vou. Aí eu lembro da semana do carnaval. Sentei a bunda na cadeira e, estudei. Peguei livro, fui. Eram 4 vagas. Aí eu vim fazer a prova lá na USP de Ribeirão. Cheguei, eu fiz a prova e eram 2 fases, passei na primeira, na segunda, falei, mãe, não sei, tinha muita gente que era ex-aluno da faculdade, muita gente da região, e eu lá de Manaus, né, perdida na história. Aí passei em segundo lugar. Caraca, Passei em segundo lugar. Quantas vagas eram? Eram 4. Eram 4 vagas. Aí voltei pra Manaus, mãe, passei. Aí ali, agora, o que você vai fazer? Eu vou embora. Então foi meio tipo, vou embora e fui, e vim, né. E aí terminei o mestrado, me encantei. Eu fiz iniciação científica na faculdade, gosto de pesquisa. E aí quando eu entrei numa grande universidade, dentro desse ambiente de laboratório, realmente, me encantei e segui aí o doutorado. E foi a área acadêmica, né? Segui o doutorado, aí tinha o sonho da docência, né? Vamos mudar todo esse perfil. Fiquei um tempinho na docência, adoro dar aula, amo dar aula. Aí o que eu voltei a falar, né? Eu tinha falado, eu queria o CLT pela estabilidade. Quando a gente tá lá, a gente vê que não existe essa estabilidade. Né? Não existe, é uma estabilidade utópica. E você, pelo contrário, você fica amarrado. Você não consegue fazer nada, você fica ali amarrado. Não tem a estabilidade que a gente almeja. Pelo menos eu tinha essa ilusão da estabilidade do CLT, vou ter 13º, férias, enfim. Não. Quer dizer, tem, mas eu acho que o crime não compensa, né? E aí dentro da odontologia é o que a gente tem. CLT, ou você é acadêmico, ou você trabalha concursado por alguma coisa.
E aí esse fato de me prender muito, eu fugi do CLT. Foi quando deu aquele estalo. Eu falei, não é pra mim. Eu posso dar aula, eu gosto de dar aula, mas ali de vez em quando, uma palestra, um professor convidado, alguma coisa assim. E eu já caí além de dar aula, eu estava na coordenação. Então era uma coisa que me prendia mais ainda. Gostava, amava o que fazia, mas era demandava muito. Tinha um gestor excelente. Tinha um gestor muito bom, que me chamava de ansiosa. Mas como que você veio para Jundiaí? Como que eu vim para Jundiaí? Então, eu tava lá na USP de Ribeirão. Veio visitar a amiga? Não. Então isso aí foi outro rolê. Tá. Tava na USP de Ribeirão fazendo mestrado lá, quietinha na minha. Amigos em comum, conheci o Luiz, que fazia residência na USP de Ribeirão também. Meu marido é de 2 córregos, do ladinho de Bauru. E aí, no tempo do mestrado, já no finalzinho do mestrado, faltando, 6 meses para terminar o mestrado, e eu tava meio assim, será que eu fico? Será que eu vou? Daí a gente começou a namorar. Aí eu liguei pra minha mãe, né, conversando, e no meio da conversa, mãe, então, tô namorando. Ela, mas agora? 2 anos depois, você já tá aí há 2 anos, você vai namorar agora? Mãe, enfim, aconteceu. Já quase pra voltar na cabeça dela, né? Então, aconteceu. E aí prestei a prova do doutorado, passei em primeiro lugar no doutorado, na época, eram 3 vagas. Passei, eu falei, passei e vou ficar. E o Luiz terminou a residência e começou a distribuir currículo. E um dos currículos que ele distribuiu foi aqui pro hospital, daqui de Jundiaí. São Vicente? No Paulo Sacramento. Paulo Sacramento. E aí ele foi chamado, e na época a gente tinha 6 meses de namoro. Aí ele veio pra cá e eu fiquei em Ribeirão. Aí nesse vai e volta, não é tão perto, né? Então nesse vai e volta. Vamos morar junto? Vamos. Vim pra Jundiaí. Veio pra cá. Vim pra Jundiaí. Estamos aqui há 7 anos, 6 anos, 7 anos. E a clínica de vocês? Essa clínica aqui, é onde? É aqui, fica... Estamos mudando de endereço nos próximos meses. Aí hoje a gente tá ali na Vigário, que também é uma outra coisa. A gente estava num consultório, só eu e ele, há 6 anos, que o objetivo era ficar 3. Quando eu trabalhava com uma colega, e aí o consultório começou... O meu público é um público um pouco complicado, porque ele vem de monte, né? Então, assim, a criança não vem sozinha. Vem de van. Vem a criança, vem o pai, vem a mãe, vem a avó, às vezes vem o filho do vizinho que estava passando a tarde na casa do coleguinha. Então, assim, eu não tenho como chegar para a mãe do paciente e falar, olha, a mãe só vem um acompanhante. E o espaço que eu estava começou a ficar pequeno para a demanda que eu precisava ter. Então, a gente conversou e eu falei, bom, vamos abrir nosso consultório. Abri o consultório, né, o meu do Luiz, em 2017, e falamos, vamos ficar 3 anos nessa sala. Esse era o objetivo. E depois a gente vai para um lugar maior. Deu 3 anos, em 2020, veio pandemia. A gente já estava com um contrato quase assinado numa sala grande aqui no Campos Elíseos, inclusive. E aí veio a pandemia e a gente, vamos recuar. Que tem isso, né? O empreendedor, a gente tem que saber até onde a nossa perna alcança. E vem alguns intercalços no meio do caminho. Até mesmo porque para vocês, apesar de ser da área da saúde, deve ter... Posso estar falando também da besteira. Existe a urgência e existe a estética. Sim. A estética, na pandemia, acho que meio que ficou de lado. Ficou totalmente. Né? No hospital não tinha nem cirurgia eletiva. O que a gente chama de cirurgia eletiva, né? Aquela cirurgia assim, eu estou com a mandíbula um pouco para trás, quero melhorar minha mordida, tenho uma dor ATM. Só em acidentes, no caso. Só atendi acidente. E no consultório, o que é urgência, né? No consultório de odontopediatria? Dor. Uma dor, um edema de face, um canal para tratar, um dente fraturado, que é a minoria, não é o volume do consultório. Então a gente deu um passo para trás, falou, não, vamos segurar as pontas aqui e vamos ficar mais um tempo. E aí acabou a pandemia, veio o bebê. A pandemia trouxe o bebê. A Maite não é da pandemia, a Maite é de depois da pandemia. A Maite tá com 8 meses. Tá com 8 meses. Tá com 8 meses, nasceu no finalzinho do ano passado. Então, mas aí agora, mesmo com o bebê pequeno, a gente falou, não, é a hora de dar um passo maior. E a gente vai tá montando ali, próximo a Beatriz, ali na Eduardo Tomanique, um espaço grande, legal. Eu queria muito ter um lugar com brinquedoteca, porque eu tenho hoje uma brinquedoteca. É o teu nicho, né? O teu nicho é exatamente, mas eu tô numa sala de 42 metros quadrados. Então, a minha brinquedoteca hoje é um tapete que a molecada aproveita. Então, eu queria ter um lugar grande, com uma brinquedoteca legal, dar um conforto maior, né, para os pacientes. E agora a gente está dando esse grande passo. Estamos na época de reforma, fazendo ainda os projetos, mas até o final do ano a gente vai mudar.
Então, volto a falar, né? Quando tá tudo muito calmo, eu dou uma sacudida, não, vamos mudar. Eu falo isso pra minha esposa, inclusive. Cíntia, você já escutou isso 18 vezes. Que quando eu tô em paz, eu busco um probleminha. Tá tudo Sempre muito bom um calmo. problema, né? Mas pra mim nunca esteve muito calmo. É verdade, não, é impossível. Então. Olha, teve uma época que eu tinha o consultório, eu trabalhava em 2 faculdades, uma aqui e outra em Itu. Isso é verdade. Eu estava fazendo a especialização e terminando o doutorado. Mas eu fazia, assim, tudo isso. Aí ainda era esposa, né? Porque de vez em quando De vez em quando era esposa, né? eu tinha que falar pro marido, olha, sábado à noite, 9 da noite, vamos sair pra jantar? A tua agenda é essa. A minha agenda é essa. Se enquadre. Se enquadre. Então, teve esse período, assim, um período longo, inclusive, foi quase 1 ano e meio, quase 2 anos. Caramba. Nesse monte de coisa ao mesmo tempo. Mas deu certo, finalizei tudo, consegui. E o acadêmico toma muito tempo, né? Toma muito, principalmente a área de coordenação, né? E o que eu falo, assim, o professor, por exemplo, não é a sala de aula que te demanda tempo. Na verdade, a sala de aula é o gostoso do negócio, né? Você tá ali dando aula, aquela interação. O que toma tempo é em casa. É a preparação. É a criação, né? Você tem que criar, você tem que preparar, tem que atualizar, porque na área de saúde, o que saiu hoje, às vezes daqui uma semana, envelhece rápido. Sai outra coisa. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre atualizando. Isso demanda muito tempo. Mas eu acho que isso da parte do acadêmica era legal, né? É uma parte que, assim, você está sempre em formação. Sim. Né? Você está sempre estudando, você está sempre buscando. E você ganha por isso, né? E ganha para você se atualizar. Só que ganha uns perrenguinhos também. Lógico. Como tudo, né? Como empreender também, né? Mas tudo é vocação, né? E a gente falando assim, vocação acadêmica, mas tem a vocação empreendedora. A Nicole, aparentemente, ele não tinha essa vocação. Não tinha. E como que é a Nicole empresária hoje? Como que é a Nicole empreendedora? Não, a gente já está 6 anos, né, com o consultório nosso. No início foi muito difícil, porque nem eu nem ele, eu ainda tinha uma experiência de CLT, de trabalhar, né, em loja, que seja, mas enfim, aquela troca de saber mais ou menos como a coisa funciona. E trabalhei em clínica também, então eu tinha uma leve noção. Ele não tinha trabalhado, ele sempre assim, terminou a graduação, foi para o estágio na Santa Casa de São Paulo, terminou o estágio, sempre. Terminou o estágio, foi para a residência na USP de Ribeirão Preto, então ele não tinha essa vivência de clínica. E a gente teve que ir junto ali... Teve que aprender a mexer no Excel. Eu tenho uma irmã que é publicitária, então ela é meu Excel. Luana, eu preciso de uma planilha assim, assado. Faz aí pra mim. Planilha de controle de paciente, faz aí pra mim. Mas é difícil. Eu acho que não só a área administrativa, quanto a área contábil. Nós apanhamos muito nessa área de contabilidade, sabe? Então acho que a gente tem que ter um bom contador. Porque é difícil. Você acha que tá fazendo tudo certo, daí vem assim um imposto. Da onde? Mas olha, você sabe que isso é uma dica até para quem escuta a gente, é um público que quer empreender ou já empreende, né? Ou de repente é pequeno, ou enfim. Mas eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela tinha um contador que deu calote nela, que mandava os boletos tipo para ela pagar, dizendo que era imposto, e na verdade estava mandando dinheiro para ele. E essa pessoa ela ficou tipo devendo 10 anos de impostos. E hoje ela não consegue mais empreender, abrir um CNPJ por conta de escolher um contador errado. Eu acho que isso é muito importante. Você tem que ter um bom contador. E ficar no pé, e ir atrás, né? Para saber se realmente o seu nome tá legal, se está tudo sendo pago. Porque... Não, e quando você começa, por exemplo, se ele fala, paga isso, tudo bem, vou pagar, vai pagar isso. E pode acontecer, porque na verdade você não sabe. Aí vem lá, FGTS, vem imposto de serviço de não sei o quê. Aí você fica meio... E era antes de eu empreender, era isso que eu falava, não vou dar conta. Aí eu brinco com a minha esposa, eu tenho a Giovana, que é secretária nossa lá no consultório, que é nosso braço direito e esquerdo, na verdade, né? E aí eu brinco com ela que eu falava, eu não quero saber se tem água no bebedouro, se tem papel higiênico no banheiro. Eu quero sempre chegar, trabalhar e ir embora. Você quer atuar. Exatamente. Eu queria estar ali, eu pensava na área acadêmica, né? Mas eu queria estar sentada no mocho. Eu queria atender paciente. Eu não queria ter essas preocupações mínimas que não são mínimas, porque sem isso teu estabelecimento não funciona. Sim. Teu paciente chega, não tem papel higiênico no banheiro, não dá. A tua imagem que vai falar. Então, assim, são pequenas coisas, mas que você tem que ter essa preocupação. Ainda mais você, né? O cuidado que você tem com o seu ambiente é o cuidado que você tem com a boca do infeliz ali.
Entendeu? Com certeza. Então, se ele vê lá que de repente, pô, tá sujo, tá faltando água, tá faltando papel, é esse tipo de profissional que vai cuidar do meu sorriso. E às vezes não só o que tá, porque eu penso assim, ó, se o que tá à vista do teu paciente ou do teu cliente tá ruim, tu imagina os bastidores disso. Então, você chega num lugar, que seja num restaurante, que você chega, tá tudo sujo, tudo jogado, você imagina essa cozinha. Então, se eu vou no banheiro sempre, restaurante. Eu vou no banheiro. Se o banheiro for organizado, eu tenho certeza que a cozinha também é organizada. O meu pai trabalhou muito tempo como gerente de restaurante. Então ele fala assim, se quem bem souber não visita a cozinha, porque dependendo do local. Hoje eu acho que não. Hoje eu acho que a fiscalização é muito mais a fiscalização é muito grande, né? A vigilância sanitária no Brasil, eu acho que ela funciona muito bem. Ela é muito rígida. Né? Você pegar em outros países assim, a vigilância sanitária não pega no pé igual pega aqui no Brasil. Você tem você para abrir a clínica, você teve o RDC do restaurante RDC 216. Eu não sei qual deve ser a sua. RDC alguma coisa, porque o livro é enorme. Mas a gente tem que fazer até um mapa de fluxo de, por exemplo, meu que lixo chega, contaminado, lixo que sai. né? Meu lixo contaminado. Qual é a trajetória desse lixo contaminado? Então, esse tipo de coisa, quando você vai empreender, também pega muito, porque pensa, 2 pessoas que não sabiam nada. Aí vem uma visita, você tem que montar um consultório dentro das normas da vigilância sanitária. Isso é questão do PPC, tá vendo? E você recebe uma visita. E aí você olha e fala, você é avaliada, eu recebi um MEC no consultório. Sem aviso, né? Sem aviso, né? Não, na verdade, a gente agenda, né? Agenda, porque é uma coisa que, não sei, né? Se deveria mudar ou não, enfim, quem sou eu? Mas aqui chega de surpresa. Não, pelo menos no consultório, todas as vezes eu tenho que ligar, falar, olha, venceu a minha vigilância, né? Vai vencer mês que vem. Aí eu faço todo o processo de novo, e aí eles falam, na semana tal, vai a visita do fiscal. Tanto que ele não agenda o dia e hora, mas eles falam dentro daquela semana. Tá? Já aconteceu até de chegar e eu não estar no consultório, eu ter que ir no consultório. Mas você fica meio pisando em ovos, né? Porque você acha que fez tudo certo, aí tem um manual gigante. Então, essa parte do empreendedorismo que eu, na época, não queria viver, que hoje eu vivo e eu acho que, apesar dos pesares, a gente tirou de letra e seguiu, estamos crescendo, estamos expandindo, mas no início é muito pequeno. Mas você pega essa história sua aí, hoje mais madura como empresária, o que você faria diferente nesse início? Eu me informaria mais, eu procuraria mais informação. Não me capacitar profissionalmente na minha área de atuação, mas nessa parte de administração, de contabilidade, de gestão, eu me capacitaria mais, porque muita coisa que eu errei lá atrás, que ainda hoje em dia a gente ainda erra, ainda tem ali algumas coisinhas que a gente precisa corrigir sempre, né? Mas lá atrás eu acho que a gente erraria muito menos se tivesse investido mais tempo no conhecimento mesmo. Eu acho que como nós somos os 3, né, foram de universidades e tal, eu acho que assim, o que falta realmente nas universidades é ter uma grade curricular onde coloque o aluno para ser empreendedor, né? Parece que no Brasil não tem essa... Mas não tem esse fomento, né? Não tem esse fomento. A gente fazia, né? Os nossos projetos, eu lembro que quando eu dava as aulas de projetos, os meus projetos sempre foram empreendedores. Então, dependendo se o cara era advogado, se estudava direito, se ele estudava logística, eles tinham que criar uma empresa. Depende da vontade, às vezes, do professor, da experiência do professor, daquilo que ele enxerga de mercado para acontecer. E não, isso deveria ser um pré-requisito. Vindo do MEC, né? Fala assim, olha, a gente quer que as pessoas saibam empreender, saibam ganhar seu próprio dinheiro, saibam ter sucesso de forma autônoma. Não, e assim, é uma opção, né, Emerson? O caminho é esse. Você pode seguir ou não. Você quer ser CLT? Tudo bem. Mas é você mostrar, por exemplo, igual uma criança. Você tem que mostrar que existe aquele... Dá um pianinho pra criança e dá uma lousinha pra ela desenhar, dá uma canetinha, dá as opções pra criança. Mostra que existe, Mostra que existe, ó, tá aqui. Aí ela vai gostar mais do pianinho? Ah, legal, então vai no pianinho. Mas sabe o que acontece? Dentro da faculdade particular, a experiência que eu tive, né, de trabalhar em faculdades particulares, não é tanto assim. Mas na federal, o professor, ele é dedicação exclusiva. Então, o professor, ele não tem a experiência, de campo, né? do empreendedorismo. Ele é totalmente acadêmico e ele é no mercado. Ele não pode ter seu consultório, ele não pode trabalhar em outro lugar. Ele é dedicação exclusiva, 40 horas. Como que ele vai ensinar isso? Exatamente. Então, como que ele vai chegar para um aluno e falar, olha, é possível você ter sucesso, né, fora
do concurso público, ou fora da CLT, né? Não existe, ele não tem essa vivência para ensinar. Aí quem que vai ensinar? Mas sei lá, oficinas, né? Mas eu acho que não tem a visão. Não tem, né? Não tem essa visão, porque a vida dele tá muito boa dentro daquilo ali. Então, o sucesso para ele, para o professor, né, de universidade pública, o sucesso para ele é ser um chefe de departamento, é ser responsável por um laboratório, formar outro professor, é ter publicação. Dentro da universidade pública, a gente tem muita cobrança de publicação. Tem que publicar, tem que ter artigo publicado. Então, você não consegue ver outra coisa. Eu acho que talvez até por isso que eu saí da faculdade com essa visão de eu não quero empreender, porque eu não preciso. Né? Eu tenho artigo publicado, eu tenho experiência na área de pesquisa, então eu não preciso. Esse caminho dá. Dá certo. Tá aqui, ó, tem tantos professores que vivem bem, né? Tem ali seu carro, sua casa, viaja, vivem bem e dá certo. Então, para que eu vou ter dor de cabeça, com preocupação, com vigilância, com conta, se eu tenho esse caminho? Exato. Então, talvez a minha formação, né, acadêmica, lá de graduação, tenha mostrado só um caminho. E apesar de eu vir de uma família que tem empreendedor, eu não conseguia ver na época que era possível. Hoje, olhando para trás, eu falo, gente, mas para mim não cabe. Né? Eu acho que tudo bem, cada um tem sua realidade, tem muita gente que vive no CLT e tá tudo bem, tá confortável, tá tudo certo, maravilhoso. Mas dentro da minha realidade hoje, eu não conseguiria me encaixar numa dedicação exclusiva, 40 horas semanais, férias uma vez por ano. Nicole, e quais os desafios da odontopediatria? Você quer que eu liste, assim, posso começar? Não, por ordem alfabética, vai. Vamos por letra A. Letra A de amor. Anjinhos. Chula chegar. De amor. Não, ó. Você entregou a idade aí. Dentro da odontopediatria, eu acho que o maior desafio, na verdade, é lidar com a família daquela criança, principalmente em casos que tem, por exemplo, a destruição de dente da frente, uma criança de 3, 4 anos. O caiu é menos pior do que um paciente que chega com aquele dente destruído por cárie. Então, você tem que trabalhar não só a criança, né? Eu estou falando de uma criança de 3, 4 anos. Então, não só a criança na cadeira, você tem que trabalhar a parte preventiva para essa família não ter mais esse problema. E você tem que trabalhar a cabeça da mãe, porque ela chega assim, eu sou culpada. O meu filho sofre bullying na escola porque eu sou culpada. A minha sogra falou que é porque eu tomo Coca-Cola e passa pelo leite e o menino tem cárie porque eu sou culpada. Então, você lidar com esse psicológico é muito complicado. A criança na cadeira, si pra mim, é o mais fácil. É o mais divertido, é o mais legal. Tomou uma mordida. Tudo bem, acontece. Eu tô com o braço roxo, inclusive, tomei uma mordida. Mas, assim, tudo bem, acontece. Mas esse psicológico da família, você acolher essa família, eu acho que é o mais difícil. Saber lidar com todas essas, né, diferenças entre cada uma. É muito fácil você pegar um pai e uma mãe de primeira viagem hoje, porque eles têm acesso a tudo. Sim, a informação está mais então, presente. Se eu falo assim, por exemplo, se eu falo pro Emerson, olha aí, Emerson, tem que escovar, a partir do primeiro dente, tem que escovar o dente da Liz com pasta, com flúor. Provavelmente a esposa dele já sabe, se ela já viu em algum Instagram, ela já viu em algum lugar. Então, é mais fácil de lidar, né, do que era antes. E eu gosto de trabalhar com prevenção. Então, o meu objetivo no consultório é prevenção. Óbvio que tem os tratamentos, mas eu falo para os pais, o objetivo é vir a cada 6 meses e não ter nada para fazer. É olhar, brincar, ganhar um presentinho, estrelinha, beijo, tchau, até daqui 6 meses. Porque o tratamento, ele é oneroso, é mais caro. E demanda mais dos pais, do psicológico dos pais e da criança. Essas crianças muito pequenas, muitas vezes tem que fazer estabilização protetora, que antigamente é o segurar a criança, né? Mas você pensa assim, eu vou dar uma anestesia, a criança se debatendo, não tem como, eu vou machucar. Então tem que segurar, e algumas vezes, né? E isso que é o mais difícil, é lidar com o psicológico da família, não só com a criança. Acho que é o maior perrengue da odontopediatria. E pelo que você contou pra gente, tem essa questão das crenças, né? As crenças do próprio pai, da própria mãe, porque se for pensar, a nossa realidade, enquanto criança, para enfrentar o dentista, era uma, né? Então, a mãe enchia a gente de medo, porque vai doer, porque... Só de você escutar barulhinho na mãe, você já ficava doido. Eu tenho pai, às vezes, na recepção.
olha, se você não se aquietar, eu vou falar pra dentista arrancar todos os seus dentes. Já imagina, já tá. Eu já abro a Motivador, porta, né? não. Motivador, né? Já abro colocou a na porta, cabeça né? da E falo, poxa, criança. obrigada, né? Você tá me ajudando. Já criou um muito. monstro na cabeça da criança, do adulto. E aí você gera um adulto, por exemplo, que tem medo de ir num dentista. Tem muitos. Né? E assim, porque a gente, no Brasil, a gente não é um povo que trata realmente, que vai de 6 em 6 meses fazer limpeza, né? Não vai, né? Não, Só vai quando sente dói. dor. Só vai quando dói. Só que quando dói, já tá no canal, né? Já tem tratamento. Já tem tratamento, já chegou no nervo, né? Porque pra doer, né? Ou tá muito próximo dele. Tá muito próximo dele. Então, assim, é de tirar essas crenças antigas. Tem pai de paciente que fala assim, nossa, doutora, você só atende criança mesmo? Você não me atende? Eu falo, não tem como. Porque, primeiro que eu não tenho agenda. A agenda é sempre muito cheia, graças a Deus, a agenda é sempre muito cheia. E segundo, que eu falo que hoje eu não tenho mais nem material e nem sei mais tratar adulto. Eu não sei mais. Eu vou falar, abre o bocão do jacaré pra tia. Deixa a tia ver o dentista. Eu tenho 50 anos. Eu chego lá, umas 3 facas, Nicole, abre a boca de jacaré pra tia. Jacaré pra tia. Não dá, chorar. Né? Então, hoje tem muito pai que pergunta, né? Você não trata, doutora, porque eu tenho muito medo. E o pai evita levar. Esse pai, essa mãe que tem muito medo. O primeiro bloqueio dele o primeiro já bloqueio dessa filho, crença é da família. Porque ela pensa, a pessoa pensa assim, quando eu era criança, doía muito ir no dentista. Então, não quero esse sofrimento eu não quero esse sofrimento pro meu filho. E eu trabalho com sedação no consultório. Em alguns casos específicos, que a gente, às vezes o pai liga e fala, olha, com gás, trabalho com sedação medicamentosa e sedação, agora tá vindo uma empresa que está atuando aqui em Jundiaí, que faz sedação endovenosa no consultório. Então, vai um médico anestesista e uma enfermeira responsáveis pela sedação, que antigamente a gente tinha que mandar para o hospital. Aí no hospital tem que ter um dentista hospitalar, porque você imagina, a minha profissão depende de uma cadeira odontológica e de um compressor, para poder funcionar. E no hospital não tem, então tem que ter um kart próprio que você leva, custa caríssimo. Então, tem um dentista hospitalar que faz esse serviço. E era muitas vezes inacessível financeiramente. Hoje já tem essa empresa que vai no teu consultório. E às vezes a mãe já liga, olha, eu quero que seja feita com sedação. Mas calma, né? Passa em consulta. Vamos ver, nem sempre precisa da sedação. Muitas vezes, eu diria que 90% dos casos, no condicionamento, na conversa, no lúdico, na brincadeira, a gente faz o tratamento dessa criança, sem sedação. Mas tem mãe que mesmo assim fala, não, doutora, eu quero com sedação. Tipo, canal. É o fim do mundo. Eu falo, tem que fazer canal. Nossa, tem que fazer canal. Tadinho, tem que fazer canal. Vai sofrer. Não vai sofrer. Não dá pra arrancar o dente? Então, anestesia é a mesma. O arrancar o dente vai trazer consequências muito piores. E ainda vai incomodar, porque eu vou ter que mexer esse dente. O canal, depois de anestesiado, não sente mais nada. Mas a mãe fica naquela. Às vezes a gente usa sedação na criança pra confortar a mãe. Não porque a criança... Você usa na mãe também, às vezes? Precisa. Acho que eu podia fazer na mãe. Mãe, vem cá, entra nessa sala. Mãe, eu posso te sedar? Entra naquela sala, coloca o gás escondido, assim, entra naquela sala. Cheira essa flor, mãe. A flor seda. Porque imagina o desespero da mãe, porque a mãe é protetora por natureza. A gente brinca assim, mas, né? Não, além de protetora, você não quer passar, né? Você não quer que seu filho passe. Aquela frase tipo, poxa, tá doente, se eu pudesse tirar dele e passar pra mim, toda mãe fala, né? Então, você não quer, você já passou por uma experiência traumática, você não quer isso pro seu filho. Então, tem casos que eu cedo a criança, aí, durante a sedação com gás, né, a criança relaxa, ela não dorme, ela fica o tempo inteiro acordada, mas fica bem relaxada. E aí tem umas pérolas, né, tipo, tia, eu quero comer cachorro quente. Mas agora você quer comer cachorro quente? Eu na vida. Tem criança que é super quietinha, que na hora que tá sedada começa a falar e querer conversar. Teve um que uma vez eu falei, fulano, tá tudo bem? Ele tá tudo muito legal, Feliz Natal, era tipo agosto. É tipo endoscopia. Você fica meio grog, né? Você fica meio bêbado. Então a mãe, quando vê, né, que a criança foi anestesiada, que eu tô fazendo um procedimento demorado, às vezes precisa, e a criança tá bem, isso conforta a mãe. Né, de uma maneira assim. E é legal você nichar, né? Tem muitos consultórios especializados em Jundiaí só em crianças? Olha, que o dentista ele é um ser meio isolado, né? Mas acaba, não sei se é porque odontopediatria a gente acaba trabalhando muito com lúdico e mais mimizinho, mas a gente conversa mais. Tem
só em odontopediatria, consultório odontológico, deve ter uns 3 ou 4. Mas tem muitas clínicas que atendem criança. Quando tem especialista, tudo bem, ok, eu acho que a clínica pode atender quem ela quiser. O problema é, a clínica fala, eu atendo criança, aí põe alguém que não é especialista, aí a pessoa faz a limpeza, né, uma profilaxia, que é algo mais de boa, aí quando o bicho pega, fala bem assim, ai mãe, procura especialista. Aí a criança já chega se jogando no chão. Não quero, porque... E já teve uma experiência ruim. Não, e é legal você ter esse tipo de consultório, né, de clínica, porque você está criando uma geração que não vai ter medo de levar o filho pro dentista. Olha, eu tenho mães que falam, Nicole, olha, a gente falou que vinha no dentista na quinta, desde segunda tá perguntando, quando que a gente vai na tia? Mãe, eu quero ir na tia, mãe. E as mães falam, nunca vi uma criança para gostar de dentista. E hoje, assim, dentro da minha realidade, eu escuto muito isso, muito, que as crianças gostam de ir no consultório. Elas perguntam quando que vão, às vezes a mãe fala que tá vendo no Instagram, aí vê foto do consultório, mãe, quando que a gente vai voltar na tia? Então, eu falo assim, né? E o teu consultório é todo preparado para esse público. Não é tanto porque o marido atende lá, né? E o marido é cirurgião, aí fica meio complicado, né? O cara vai lá fazer um implante, tem um balão jacaré. Mas de vez em quando Não, tem a brinquedoteca, do lado da cadeira sempre tem um brinquedinho, tem máquina de bolinha pula-pula, tem uma gaveta que tem o reforço positivo. Então tem um preparo para receber esse público. Não é totalmente lúdico, porque eu não atendo sozinha, mas tem um preparo específico, né? Para esse público, sim. Nicole, 45 minutos já. Na época eu falo pouco. Não, é. Quase uma aula. 50 Por que eu dou aula, né? Então. E, assim, na reta final a gente sempre pergunta os novos projetos. Você já falou que tem a intenção de ampliar. Estamos ampliando. Está ampliando. A intenção é ter mais gente, né? Então você... sim. Estamos, na verdade, volto a falar, né? Eu ainda não tô com aquele meu tino, assim, tipo, administradora de empresa. Eu vejo os amigos que montaram clínicas grandes, a maioria saíram do consultório. Hoje eles só administram a clínica, porque demanda muito tempo. Então, na verdade, a princípio, o nosso objetivo é montar o meu consultório do meu esposo e as outras salas a gente pôr para locação de profissionais da saúde. Então, eu queria muito um espaço multidisciplinar, onde tivesse uma fonoaudióloga, um psicólogo, um terapeuta. Exatamente. Isso é uma coisa linda. Porque a gente não pode, né, observar o paciente dente. Então, assim, se vai uma criança lá comigo, eu não posso olhar o dente da criança. Eu tenho que olhar a criança de maneira geral. Então, às vezes, a criança precisa ir no fonoaudiólogo, precisa ir no psicólogo, precisa de um otorrino. Então, a gente... Tá tudo ali. O nosso objetivo hoje é montar um espaço multidisciplinar que atenda uma demanda maior de pacientes dentro dessa área, não só criança, como adulto também. Apesar de eu ter feito esse nicho, e no início falavam para mim, né, até colegas de profissão, falavam, nossa, mas você vai atender só criança, você vai morrer de fome. Vai atender só criança, não vai dar certo. Não tem público. E hoje a minha agenda está daqui 2 meses, graças a Deus. Como não tem público? Mas é porque tem esse pensamento, o pai não leva, você vai... Mas é por isso que é legal, porque você está desbravando, você está entrando num negócio que ninguém nunca acreditou que daria certo. Ninguém acreditava que dava certo. Da minha turma, nós formamos em 46, só tem eu de odontopediatra. Então. Ninguém foi para pediatria. Ninguém. O que é excelente. Oceano Azul. Oceano Azul. Eu lembro que quando eu me formei em publicidade, fui parar de mídia, porque ninguém gostava de fazer conta. E aí você começa a ter espaço, ter mercado, porque ninguém quer fazer o que você faz, né? Ou porque ninguém enxerga a possibilidade de fazer. Nicole, a gente tem como praxe aqui, no final, a gente pedir pro empresário que está aqui, falar, olha, para essa pessoa que está aí assistindo a gente, querendo aprender, querendo de repente tirar a ideia do papel, querendo tomar essa coragem de ir para o mercado, você com essa experiência agora que você tem como empreendedora, por que empreender é bom? Por que você aconselha uma pessoa a empreender? Eu acho que pela liberdade que te dá o empreendedorismo, né? Você tem a liberdade de tomar as decisões por você. Pode dar errado? Pode dar errado. Dá medo, mas vai com medo mesmo, dá certo. Tem ali, óbvio, como tudo, vai ter um dia muito bom, um dia muito ruim, mas acho que é que nem você falou, a gente sai mais forte e tem essa liberdade de você tomar suas decisões. Você não tem que fazer tudo do jeito que a outra pessoa te manda fazer. Quando eu trabalhava nos outros lugares, tinha disso. Faz desse jeito. Nossa, acho que poderia ser melhor de outro jeito. Quando você tem o seu negócio, você consegue fazer do seu jeito. E você vai lapidando o seu jeito também. E acho que informação é tudo, que nem eu falei anteriormente. E se eu pudesse voltar lá atrás, eu me informaria mais para dar menos cabeçada. Então, se informe, vá atrás, procure um curso. E dá medo? Dá medo.
Às vezes a gente acha que o passo é maior do que a perna, a gente acha, mas dá certo. Medo vai sentir de qualquer jeito. Né? Exatamente. Agora a gente está expandindo. Dá medo. Tá com medo? Mas muito medo. Mas é melhor que arrependimento. Exatamente. E assim, uma coisa que eu levo muito pra mim a gente vai até a gente põe prazos e vai até no limite. Não deu certo? Volta. Calcula. Não acho que não é vergonha, sabe? Sim. Você falar, não deu certo. Eu tentei, não deu certo, volta. Se organiza de novo, pega ar e vai de novo. Tenta novamente. Se você acredita que vai dar certo, tenta novamente. Às vezes é só o caminho, né? O objetivo tem que falar. Eu sempre falei assim que o objetivo a gente escreve a caneta e o caminho você vai desenhando a lápis. Exatamente. Não deu certo, você quer apaga aqui, vem para outro lado, vem para aqui, mas o objetivo tá lá, fixado, é aquilo, né? E você vai lapidando isso, né? Hoje, eu lembro quando eu comecei, ninguém cobrava consulta. Eu atendo hoje num prédio, tem 13 dentistas. Ninguém cobrava consulta. Eu falava, gente, mas eu tenho um gasto com isso. Eu demoro para fazer uma consulta. Eu não sento, abre a boca e tchau com uma criança. E aí eu comecei, vou cobrar. Vamos ver no que vai dar. O máximo que vai acontecer é a pessoa não agendar. Então, assim, comecei a cobrar consulta e... Teve. Olha, conto nos dedos, às vezes, que um paciente reclamou de pagar uma consulta. Sim. Porque sai e vê que vale a pena. Que não é mais um dentista que vai te atender fazer um em orçamento. 5 minutos. Aí eu falo que eu não sou orçamentista. Exatamente. Então, eu não vou te atender em 5 minutos, né? E isso faz diferença. Sim. Mas o recado que você falou, né? Eu acho que empreender dá medo. Principalmente quando você vem de uma área totalmente fora da administração, que é o meu caso. Fora da contabilidade, que também é o meu caso. Dá mais medo ainda. Você pensa que não vai dar conta, mas dá. A gente dá conta. A gente dá conta. A Nicole dá conta, sim. Ela contou pela trajetória dela, ela conseguiu acumular 5 funções mais a dispor. Não satisfeita agora, ela é mãe. Né? Eu achando então, tanta coisa, né? Eu tava só no problema. consultório e esposa. Você é mãe agora. Vou arrumar mais uma dor de cabeça aqui, peraí. Nicole, obrigado por ter participado com a gente, ter aceito o convite. Foi um papo super bacana. Bom saber um pouquinho mais da sua área. Acho que muito legal. Tem muita gente que cobra até a gente, fala assim, viu, mas não vai ninguém na área da saúde, né? E que bom que você contou pra gente, agradeço. Luiz, agradeço mais um episódio. Valeu, mais um. E, gente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica do glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente gosta de contar a trajetória, os perrengues, mas que fizeram o empresário tirar uma ideia da cabeça, ir pro papel e aí pra prática e pro sucesso. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Até mais.